Olá, alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Estamos aqui para tratar de mais uma questão da ESA, ano 2018, que trata sobre números complexos. Questão bem bacana, eu gosto de números complexos. Pessoal, antes de começarmos, eu gostaria de fazer aquele apelo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Aperte o sininho das notificações para você receber todos os vídeos. E eu vou te pedir, de forma muito humildemente, não deixe de deixar o seu like, uma vez que isso valoriza muito o nosso trabalho e faz com que o YouTube entenda que este canal é relevante. Tudo bem? Deixe os seus comentários, isso também é muito importante para o crescimento do canal. Acredite, a cada dia vamos melhorar. Não melhoramos ainda, né? Eu não cheguei aonde eu quero, mas nós não chegamos nos 1000 inscritos. Então eu preciso chegar nos 1000 inscritos, mesmo não tendo as 4.000 horas públicas, mas eu preciso chegar aos 1000 inscritos para que eu possa fazer um investimento no canal e de repente comprar uma impressora aí de R$ 1.200, comprar uma mesa digitalizadora. Para ver realmente que o canal vai dar certo, eu preciso atingir essa meta. E nós estamos aí com quase 400 inscritos. Então, se você não é inscrito, ajuda aí o canal a crescer, dá essa força, apoia essa iniciativa, uma iniciativa de educação, uma iniciativa que faz só as pessoas, né, de um modo geral, a crescer, a andar para frente, a pensar positivo e conquistar coisas boas na vida. Tudo bem? Sem mais delongas, vamos à resolução da questão que diz o seguinte: considere o número complexo z igual a 2 mais AI. Dessa forma, z elevado a 100 é igual a... Pessoal, à primeira vista, a gente olha o z elevado a 100 ali e toma um susto, não é isso? Mas calma lá que é tranquilo. Mas antes de começarmos a resolver a questão, eu queria fazer algumas ressalvas que pode ser que você precise em algum momento de uma prova em se tratando de números complexos. Então, quando você fala de um número complexo, que ele está escrito assim nessa forma aqui, A mais BI, nós temos que lembrar o seguinte, que o A é a parte real e que o B é a parte imaginária. Mas professor, não tem nada a ver com o exercício em questão. Verdade, não tem nada a ver nesse momento aqui. Mas é legal fazer uma recapitulação aqui. Ele poderia pedir assim, de modo, esse número complexo esse número é um número real ou um número complexo ou é um imaginário puro? Uma outra coisa que é legal a gente lembrar, pessoal, e aí nós vamos precisar mesmo, é a unidade imaginária. Olha só, veja bem, nós temos que pensar da seguinte forma. Quando a gente estuda números complexos, é quando a gente... vou falar aí do termo mineiro e me perdoe se alguém estiver assistindo e for mineiro. Eu acho maneiríssimo o jeito do mineiro falar. Lógico, fazendo as ressalvas dos erros, né? Eu não gosto de erros em língua portuguesa. Eu procuro errar o menos possível. Eu não sou professor de língua portuguesa, mas quando eu percebo o erro, chega a me irritar um pouquinho o ouvido. Então, olha só, mas eu acho o sotaque mineiro é muito legal. Eu gostaria que vocês tivessem a noção do seguinte, que a unidade imaginária, ela aconteceu a partir disso aqui, hipoteticamente falando. Estou dando um exemplo aqui de um número que foi um questionamento, tá? Quando nós chegamos num número assim,
a gente pensa o seguinte: quando você vai extrair a raiz quadrada de um número, você sempre pensa num número que elevado ao quadrado é igual ao radicando. O radicando é o menos 49. E aí a gente se depara com um problema sério, que fez com que surgisse o conjunto dos números imaginários. Então, convencionou-se que este número aqui é a raiz quadrada de 49 vezes a raiz quadrada de menos 1. E a esse menos 1 foi dado uma simbologia para ele, para que representasse ele, uma vez que é impossível calcular a raiz quadrada de menos 1. A raiz quadrada de menos 1, ela é tida como uma unidade imaginária. Então, a raiz quadrada de 49, nós sabemos, é mais ou menos 7. Tudo bem? Pensando assim, extraindo a raiz quadrada, é mais ou menos 7, porque tanto o 7 quanto o menos 7 elevado ao quadrado vai dar 49. O grande problema era o menos 49 ali, que nós desmembramos. E a esse menos 1 aqui, convencionou-se chamar de I. E a esse I foi dado o nome de unidade imaginária. Legal a gente fazer essa recapitulação para quem não está assim, que às vezes se depara com uma questão dessa e fica meio perdidão. Agora, só que é o seguinte, esse I quando a gente fala I, é a unidade imaginária, certo? É o mesmo que a unidade imaginária. E sempre que a gente lembrar, quando eu tiver I elevado a 1, é I mesmo. Tudo bem? Porém, quando tratando-se de potência de I, né? Então, quando eu tiver I elevado ao quadrado, note o seguinte, isso vai ser igual a menos 1. Toda vez que o I estiver elevado a um expoente par, você vai acabar tendo como resultado o menos 1 aqui como resposta. Ou vai variar entre I, menos I, 1 e menos 1. Certo? Então, observe só a variação. O que acontece? I elevado à terceira vai ser I ao quadrado vezes I. I ao quadrado, nós já sabemos que é menos 1. Resposta, menos I. Note o seguinte, se eu pego I elevado ao quadrado, vai ser I elevado à terceira, que nós já temos, vezes I, porque potência de potência repete a base e somos expoentes. Note o seguinte, o I elevado ao cubo, nós já sabemos aqui, pelo cálculo anterior, que é menos I. E menos I vezes I, menos I vezes I, dá menos I ao quadrado. E menos I ao quadrado dá quanto? I ao quadrado é 1, né, pessoal? I ao quadrado é menos 1. Como eu tenho um menos antes aqui, o resultado vai dar 1 aqui, Olha como está variando o número complexo, I menos 1 menos I 1. Certo? Então, quando você pegar uma potência com expoente, com uma base I imaginária elevada a um expoente grande, quando você quer calcular aquela potência
de número imaginário, não é esse caso aqui, nesse caso aqui é o número complexo, está escrito na forma algébrica, né? Conforme nós já disse aqui. Quando você tem aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma recapitulação de potência de base I. Então, ó, quando você tem I elevado, por exemplo, a 27, você sabe que o I, a potência de base I, vai variar de 4 em 4. Vai variar de I a 1, certo? I menos 1, menos I e 1, certo? Então, você vai dividir o expoente por 4, o resto é a potência I, do I. Então, se você pegar aqui, ó, 27 e dividir por 4, 4 vezes 7, 28, vai ser 6, né? 6 vezes 4, 24, para 27, 3. Logo, a potência I elevado a 27 é a mesma coisa que I elevado à terceira. I elevado à terceira, se você não se lembrar, é I ao quadrado vezes I. E quanto é I ao quadrado? Menos 1. Menos 1 vezes I, menos I. Olha que legal. Voltando agora à nossa questão que nós temos que resolver, e aí eu quero fazer uma recapitulação também do que nós vamos precisar. Lembra desse produto notável importantíssimo, importantíssimo, um dos, né? Importantíssimo para a gente desenvolver vários tipos de questões matemáticas. Quadrado da soma, quadrado do primeiro, né? Mais 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo, 2 vezes A vezes B, mais o quadrado do segundo, B ao quadrado. Isso a gente não pode esquecer. Então, Z elevado a 100, olha o que acontece, ó. Z elevado a 100, eu posso trabalhar essa potência de 100 ali, ó. Eu posso fazer assim, ó, sem mexer nisso aqui por enquanto, nesse momento. Eu posso pensar que o Z está elevado ao quadrado e elevado a 50. Sim ou não? Porque potência de potência, eu repito a base, multiplico os expoentes. Daí, a gente pode substituir esse Z e elevar ao quadrado. O Z quem é? É 2 mais 2i. Então, eu vou abrir parênteses aqui, ó. 2 mais 2i elevado ao quadrado. Porque o Z está elevado ao quadrado e o Z é 2 mais 2i. Porém, ele também está elevado a quem? A 50. Vamos resolver o que está dentro do parênteses, depois a gente pensa nesse 50 aí. Note que aqui apareceu um produto notável. Quadrado do primeiro, vou fazer devagar. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é o quê? 2, e isso aí eu tenho que usar parênteses, elevado ao quadrado. Vamos resolver esse produto. Vou abrir colchetes aqui, né, pessoal? Porque isso tudo está elevado a 50. E aí eu tenho, ó, eu estou fazendo detalhado para vocês acompanharem. 4, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8i, né? Mais 8i. Agora, preste atenção. Aqui eu queria que vocês prestassem atenção. Vou fazer a potência mesmo, para não dificultar. 2 ao quadrado é 4, i ao quadrado. Elevado a 50. Beleza, vamos melhorar isso? Então vai ficar 4 mais 8i. Note o seguinte, o i está elevado ao quadrado. O i ao quadrado quanto é? É menos 1, né?
Então aqui vai ficar menos 4, e mais com menos dá menos. Menos 4, porque o i ao quadrado é menos 1, e 4 vezes menos 1 dá menos 4. Como eu tenho um mais anteriormente, tiro o parênteses e repito o sinal do que está lá dentro. Isso elevado a 50. Beleza, posso cancelar esse 4 com esse 4, fiquei apenas com 8i. Agora me permita tirar o colchete e colocar parênteses, elevado a 50. E aí a gente acabou caindo naquela questão de que é 8 vezes o i elevado a 50. O 8 elevado a 50 também, tá, pessoal? Então, o 8 elevado a 50, nós não vamos calcular esse valor enorme aí. Vezes, ele quer saber exatamente quanto é i elevado a 50 aqui, ó. É aquele detalhe que eu falei. Você pega o 50 e divide por 4. 1 vezes 4, 4 para 5, 1, abaixo 0. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Olha só, olha o resto ali. O resto deu 2, não deu? Então, o i elevado a 50 é a mesma coisa que i elevado a 2. E i elevado a 2 quanto é? Menos 1, não é? Então, a resposta aqui, ó, menos 8 elevado a 50. Essa é a nossa resposta. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe e até a próxima videoaula.